não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Durante muitos séculos foi uma crença central que o mundo todo, do movimento dos corpos que caem até a existência de Deus, podia, em última análise, ser compreendido pelo puro pensamento, a gente sozinho. Assim, os filósofos e teólogos trabalharam poderosamente para construir provas da existência de Deus. E assim, pensadores como Aristóteles e Platão declararam que a natureza trabalhava de acordo com certos princípios e procuraram deduzir desses princípios os fenômenos do mundo natural, relegando a um distante segundo lugar os testes empíricos de se o mundo funcionava realmente como suas teorias diziam. A ideia revolucionária por trás da ciência moderna, a ciência de Copérnico, Kepler, Galileu e Newton, foi que os fatos tomavam uma nova importância. A crença fundamental de que as teorias deveriam ser simples e harmoniosas foi mantida, mas a noção de que essas teorias podiam ser desenvolvidas apenas mediante a cogitação foi abandonada. Ora, o sujeito está dizendo o seguinte, que praticamente toda a ciência antiga e medieval foi construída apenas pelo uso da simples razão, sem apelo aos fatos. E que, de repente, a filosofia moderna, com o empirismo, descobriu que os fatos eram importantes e que não bastava você construir belas teorias pelo puro exercício da sua capacidade dedutiva, mas que era necessário apelar aos fatos. Ora, a primeira coisa que me chamou a atenção para a absurdidade dessa coisa foi quando eu comecei a ler os livros de ciência de Aristóteles, que são livros que só os especialistas leem. A pessoa lê a lógica de Aristóteles, lê a metafísica, lê a política, a ética, né, mas passa por cima do livro da geração dos animais, o livro dos meteoros, etc, etc. Quando você vai ver, 70% da obra que se conserva de Aristóteles são livros de ciências naturais. Eu digo, mas se era para ignorar os fatos, por que os suíços ficam investigando tantos fatos? Quer dizer, aqui, só o próprio Aristóteles ele faz a descrição da anatomia de centenas de espécies de animais. Né? Anatomia, fisiologia, até embriologia. Digo, mas como? Se eles ignoravam completamente os fatos, se era para construir pela simples razão pura, então para que tantas observações? Então isso aqui parece que está contraditado. Quando você vai ver direito como as coisas foram, a ideia de construir o conhecimento pela razão pura não apareceu na cabeça de ninguém antes do ano de 1600. Quer dizer, a ideia de que a experiência não traz conhecimento, de que só o que importa é a razão pura, essa é uma ideia de Spinoza. Spinoza nega taxativamente que a experiência possa trazer algum conhecimento. Ele diz, nós temos que desenvolver tudo como os geômetras fazem. Quer dizer, você cria os conceitos, a própria construção dos conceitos é a fonte da verdade. E isso é o que caracteriza o que nós chamamos de racionalismo clássico. O racionalismo clássico é uma coisa característica da modernidade. Isso quer dizer que o indivíduo, a história que o camarada está narrando está 100% invertida. Quer dizer, ele atribui à Idade Média e à Antiguidade uma ideia que foi característica da modernidade. E foi contra este racionalismo da modernidade que se levantam os empiristas modernos como Locke e outros. Quer dizer, o confronto entre racionalismo e empirismo é um dado da ciência moderna, da filosofia moderna. Não tem nada a ver com
Antiguidade, Idade Média. Isso é para você dizer até que ponto a imagem que se tem desses períodos, ela é falsificada. Mas ela não é só falsificada no sentido em que um sujeito escreve uma bobagem como essa, o outro escreve e isso é repetido. Não. Isto entra dentro da interpretação que nós fazemos dos textos. Quer dizer, nós lemos esses textos, ou os resumos desses textos, ou menções a esses textos, ainda dentro desse espírito. Então quer dizer que praticamente baixou ali uma cortina de fumaça entre a modernidade e os períodos anteriores. E essa cortina de fumaça não está só na universidade, nos livros, ela está na nossa mente. Nós todos, nós somos educados dentro desse panorama e a nossa visão, não só da história, mas da estrutura da realidade, está profundamente afetada por isto. Quer dizer, dificilmente você encontra uma pessoa que não acredita que só existem duas coisas no mundo. Existe o real e o imaginário. O real é aquilo que acontece na ordem física. O imaginário é aquilo que você pensa. E tudo aquilo que diz respeito à religião, a pessoa encaixa na esfera dos milagres e da fé. E todo mundo embarca nisso e não percebe que está sendo profundamente moderno e anticristão, que isso é completamente contrário à cosmovisão cristã. Daí a hipertrofia do elemento fé, que é também uma invenção do Kant. Tá certo? Então, por isso é mesmo que quando nós entramos nesse estudo de lógica, nós corremos um sério risco de entender tudo formalmente correto, mas deslocado do quadro de referências real. E eu vou lhe dar um exemplo aqui. De como isso começou a acontecer e como todos os elementos que compunham a cosmovisão cristã foram se apagando do imaginário ao ponto de se tornarem, vamos dizer, puras matérias de fé, quando elas não eram. Ou eram matérias de conhecimento que você podia chegar através de meios racionais, ou eram, pelo menos, eram dados de experiências que você podia obter através do uso correto da imaginação. Por exemplo, a imagem de Deus. O que é que você entende como Deus? Hoje se entende assim, existe um mundo físico, tal como descrito pela ciência moderna. E este mundo foi criado por um ser separado dele, chamado Deus. Tem muitas pessoas que acreditam nisso e acham que isso é cristão. Ou seja, você está tomando o mundo físico como uma realidade básica. Quer dizer, o mundo físico tem sua própria constituição, ele é uma coisa independente, mas ele foi criado, entre aspas, por Deus. Bom, esta crença surgiu na Renascença. Antes ninguém pensava assim. Quando as pessoas falavam Deus, eles queriam dizer uma coisa muito diferente. Não é que existisse um conceito diferente de Deus, mas existia uma imagem diferente. E quando esta imagem começa a se dissolver, as pessoas já não conseguem entender o que a igreja está querendo dizer com Deus, então aparecem vários remédios de emergência. Um desses foi sugerido pelo Nicolau de Cusa, Nicolau Krebs, cardeal da cidade de Cusa, que é um dos grandes pensadores do período. E ele sugere o seguinte, não sei se vocês já viram esses quadros, ele faz um retrato de Jesus Cristo,
onde o olho de Jesus Cristo parece estar olhando para você, não importando qual a direção desde a qual você o olhe. Não sei se vocês já viram isso. Vamos ver se alguém no grupinho do Rio de Janeiro viu isso. Alguém sabe do que eu estou falando? Todos sabem, ótimo. Então, por estatística, acredito que os outros também saibam. Então, Nicolau de Cusa sugere que esta é uma das maneiras de você começar a conceber uma outra imagem de Deus que é mais próxima da realidade efetiva de Deus. Ele diz, veja, quando você vai para a esquerda, ele está olhando para você, mas a pessoa que está do lado direito também vê a mesma coisa. Isso aí contraria uma das propriedades fundamentais do olhar humano, que é a sua direcionalidade. Na verdade, hoje em dia, né, se tem um conhecimento mais preciso disso. E, na verdade, você sabe que a gente enfoca um único ponto. E que tudo em volta desse ponto está mais ou menos desfocado. Mas esse ponto é o centro articulador de tudo. Então, a visão humana não apenas é direcional, mas é eminentemente direcional. Então, quando você começa a olhar para aquele quadro, desde duas direções diferentes, tem uma outra pessoa olhando na direção oposta, e os dois estão sendo olhados ao mesmo tempo, fala, bom, aí você começou a conceber o que é Deus. Agora você imagina o seguinte, imagina que tem não só duas pessoas, mas todos os objetos da sala. Todos eles estão sendo olhados ao mesmo tempo. Isso quer dizer que você tem, vamos dizer, uma visão que é, por assim dizer, pervasiva. Ela vai para todas as direções ao mesmo tempo. E não só aqui, mas em toda parte. E você, de repente, começa a entender que a sua perspectiva, a sua visão, é somente uma linha direcional no meio de um número infinito, né, de direções possíveis do olhar. E essas direções possíveis estão todas presentes ao mesmo tempo. Aí você começa a formar uma imagem mais concreta do que isso quer dizer com onisciência de Deus. Assim como este exercício, existiam muitos outros. Porém, um outro exercício é esse que eu lhes dei no começo, o exercício do necrológio. Então, o que é o necrológio? É você olhar a sua vida sob a categoria da mortalidade. Então, você projeta no futuro certas virtudes que você deseja encarnar. Então, mais um cafezinho. E tem mais disso aí. Você projeta no futuro certas virtudes que você deseja encarnar, mas que, embora você não tenha encarnado agora, são o que você agora realmente quer ser. Tá certo? E a partir daí você descobre um padrão pelo qual você pode julgar os seus atos. Antes você não tinha esse padrão. Você tinha somente a opinião alheia. Está entendendo? Ora, se você não tem um padrão do que você quer ser, você não tem como saber se você errou, se você se afastou ou se aproximou do que você acha que deveria fazer. Tá certo? Então, essa é a mesma coisa que dizer que você não tem consciência moral nenhuma. Você tem apenas a opinião alheia ou você tem uma listinha de pecados que o padre te deu. Se você vai no confessionário e vai pegar a listinha de pecados e dizer, olha, eu fiz isso não significa absolutamente nada. Porque não é uma verdadeira confissão pessoal. É apenas preencher um formulário administrativo. Ora, mas no instante onde você olha a sua vida sob a categoria da mortalidade, você começa então a enxergar a sua vida como uma curva inteira, que se dirige a um certo ponto e que é orientada por
pelo amor que você tem a certas virtudes, a certas qualidades. Né? Então, daí você sabe onde você falhou. Né? Ninguém vai te acusar disto. Porque ninguém percebeu isto. Né? Só você sabe isto. Está no seu segredo. Né? Exatamente ali que Deus está olhando. Está entendendo? Não há nenhum formulário externo, nenhuma ética externa que possa substituir isso aí. Né? Toda a ética externa, as leis exteriores, elas valem para a ordem social, e não para a sua confissão, meu filho. Né? Então, o ponto onde você... Agora, se você não é nem mesmo capaz de saber aonde você traiu a você mesmo, como é que você vai saber se você traiu a Deus? E você não sabe nem o que você espera de você mesmo. Como é que você vai saber o que Deus quer de você? Então, através deste exercício, de você olhar a sua vida à luz de uma virtude acessível, aí você começa a compreender os pecados. Quer dizer, onde você traiu a você mesmo, traiu o seu próprio coração, e, portanto, traiu Deus. Agora, note bem, esta imagem não é o que Deus quer de você. É o que você quer de você. Mas é através dela que você pode compreender algo do que Deus quer de você. Por quê? Você vai ter que corrigir, não só corrigir a sua conduta à luz da sua imagem, mas vai ter que corrigir a imagem muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Porque você vai vendo o que ela própria tem de falso e deficiente à medida que você tenta realizá-la. Está compreendendo? Então, no início, você vai querer realizar um ideal seu. E depois, você acaba entendendo que aquele ideal não é propriamente o que Deus espera de você. Que aquilo não é o que Deus espera de você, mas é uma imagem do que Ele espera. E que você tem que corrigir a imagem à luz da realidade. Agora, eu digo, mas se as pessoas não fazem nem isso, com que cara de pau elas vão confessar seus pecados? Elas sabem o que foi pecado, o que não foi. Quer dizer, claro, materialmente você sabe, você fez isso, você fez aquilo. Mas esses pecados não têm forma, nem hierarquia, nem tamanho. Então, que raio de exame de consciência é esse? Que você não é capaz nem de você mesmo apurar a gravidade relativa dos seus pecados. Está entendendo? Então, você vê aqui, na época de Nicolau de Cusa, todo o antigo imaginário que facilmente colocava as pessoas diante de Deus tinha desaparecido. E elas então começam a desenvolver diferentes concepções de Deus e diferentes concepções da fé. E chegam, como Thomas More, a inverter completamente a ordem dos fatores, colocando a fé como fundamento do conhecimento do mundo objetivo. Quando, ao contrário, se você não acredita em mundo objetivo, você não pode ter fé alguma. Então, esse foi um dos muitos efeitos, vamos dizer, do surgimento da nova classe de intelectuais. E foi esta nova classe de intelectuais que formou a imagem do mundo que nós temos hoje. E não pouco importando a fé que o sujeito acha que tem, a visão dominante que existe deste período antigo, ela é praticamente toda constituída de fantasias, nada bate com a realidade. Foi só muito mais recentemente, vamos dizer, eu acredito que foi só no século XX, que o pessoal começou a escavar um pouco essa cosmovisão antiga e medieval, e dizer, peraí, eles não viam as coisas como nós. Não é só uma diferença doutrinal, eles dizem isso e nós dizemos aquilo. Eles estavam querendo dizer outra coisa. Veja a que ponto a coisa vai, como o negócio vai parar longe da realidade, mas longe. Em milhares de livros, e livros de boa qualidade, você pode observar o seguinte, dizer que, até escrevi um artigo uma vez sobre isso, dizendo que quando apareceu o heliocentrismo,
né, aquilo foi rejeitado porque aquilo tirando a Terra do centro da realidade, rebaixava o ser humano. Então a Terra, como era, vamos dizer, o centro da história religiosa, da história cósmica, onde se deu, né, a criação, a queda, etc., etc., toda a história de Israel, né, era um lugar muito importante, era central no cosmos, né, e que de repente a imagem copernicana rebaixava a Terra à condição de um planetinha insignificante colocado na periferia. Isso aqui aparece em milhares de livros. Quando você vai investigar a coisa mais profundamente, e quem te deu o trabalho de investigar isso foi esse grande filósofo, o Jean Borella, né? O Jean Borella disse, vamos ver se era assim mesmo. Então, vamos ver primeiro se o sistema ptolomaico que colocava a Terra no centro tinha esse tipo de ênfase de colocar a Terra no centro para exaltá-la como um lugar muito importante. Então ele descobre primeiro que não. Que o centro axiológico, o centro de valorativo, nunca foi a Terra, foi o Sol. Porque afinal de contas era o Sol que simboliza Jesus Cristo e não a Terra. A Terra simboliza justamente uma região mais baixa, inferior. Então, quando se colocava no centro, o centro não significa o lugar mais elevado, nem mais importante, significa o embaixo. E quanto mais afastado deste centro, a mais perto de Deus. E, em segundo lugar, ele descobre que a concepção estritamente heliocêntrica não teve muitos defensores nem na Antiguidade e nem na Idade Média. Ele vê que Aristóteles foi um dos poucos que insistiram nisso. Ao contrário, geralmente se imaginava a Terra como solta no espaço e em permanente estado de queda. E é por isso que você aparece tantas imagens na Antiguidade com algo sustentando a Terra, ou o gigante Atlas, ou as águas primordiais, ou qualquer outra coisa. Tá certo? Então, quando aparece o sistema heliocêntrico, com Copérnico, muita gente na igreja acha que não, agora é que está certo, porque se o Sol simboliza Jesus Cristo, é o Sol que tem que estar no centro. Então, mas então por que a igreja rejeitou o sistema heliocêntrico? É simples, porque o sistema heliocêntrico, tal como proposto por Galileu e Copérnico, estava errado. Rejeitou por razões unicamente científicas. Isso não quer dizer que esse sistema heliocêntrico devidamente corrigido não seja verdadeiro. Mas tal como foi apresentado por Galileu, e sobretudo por Galileu, que colocava o Sol não somente no centro do sistema, no centro do universo, era absolutamente inaceitável. Então, agora, mas se rejeitaram por razões científicas, então não é possível que ao mesmo tempo eles desprezassem a observação e acreditassem poder conhecer tudo por razão pura. Quando, ao contrário, o sistema de Copérnico é que foi construído por razão pura. E não tinha condições de fazer as observações necessárias para isso. Quem criou depois um pouco de condição para observação foi Galileu e não Copérnico. E Copérnico fez tudo por dedução matemática. Então, quando você chega a ver que a história da ciência que se consagrou é exatamente o inverso da realidade, fala, não, peraí, gente, isso é muito grave. Porque isto aqui, o tipo de imagem que se tem da própria estrutura do cosmos determina toda a orientação que a presente cultura tem na realidade das coisas. O próprio senso da distinção entre o real e o irreal, que é básico, é determinado por isto.
Ora, você vira, portanto, que a maneira que o católico medieval tinha de entender um milagre era completamente diferente da maneira que um católico hoje em dia tem. Porque o sujeito, por mais católico que seja, ele foi educado dentro dos padrões da ciência galilaica e ele acredita nela. Se ele estudar mais ciência e chegar até negócio de teoria quântica, etc., ele vai ver que Galileu estava errado. E que, de fato, o mundo da física quântica se parece mais com o mundo medieval do que aquilo que oficialmente se tem hoje como realidade. Por exemplo, o fato de que uma partícula possa parecer estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas que isto só aconteça quando esta partícula é medida, mostra que houve ali, vamos dizer, uma interferência do aparato de medição na própria conduta da partícula. Quer dizer que um fato puramente mental, que é a medição, tem algo a ver com a estrutura da realidade. Vamos dizer, isto para a mente medieval não seria um grande susto, mas para a mente formada no mundo galilaico newtoniano é um quase absurdo. E isso quer dizer que o próprio estado de desenvolvimento da ciência física ele destrói essa cosmovisão galilaica ou cartesiana dos dois mundos, o mundo hard facts, né, e o mundo imaginário. Mesmo porque o mundo dos hard facts não é constituído de hard facts de maneira alguma, mas apenas de uma seleção matemática. E aí se aplica, né, aquela famosa pergunta do Einstein de como é possível que a conduta, por exemplo, de partículas subatômicas confira com os cálculos matemáticos que nós obtivemos por razão pura. Da onde é possível este poder de preensão das matemáticas sobre esta faixa da realidade que a física estuda? Então, este mesmo livro, que é o David Lindley, The End of Physics, diz uma coisa muito impressionante que eu mesmo já tinha dito muitas vezes, mas é interessante ver isso declarado por alguém do próprio campo, né? Há uma explicação tentadoramente simples para o fato de que a ciência seja matemática por natureza. É porque nós damos o nome de ciência àquelas áreas de investigação intelectual que cedem à investigação matemática. Ou seja, a ciência é organizada matematicamente porque ela só escolhe aqueles pedaços da realidade que são matematizáveis. Agora, acontece que esta área que é estudada pela ciência ela não coincide com o mundo físico tal como nós o conhecemos. Ela se constitui de uma seleção do mundo físico feita segundo o próprio critério matemático. Então isso quer dizer o seguinte: se você isolar de tudo, de todos os objetos que conhece, tudo aquilo que não corresponde às suas propriedades matemáticas, o restante funcionará de acordo com essas mesmas propriedades matemáticas. Eu digo, mas isso é uma imensa tautologia. Porque daí só resta saber que propriedades são essas. E é exatamente isso que a ciência física tem feito há 3 ou 4 séculos. Só que, qual é a relação entre este mundo estudado pela ciência física e os objetos da nossa percepção real? O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente.
Temos Pix, Vaquinha, Após e temos nossa conta também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!